Oi. Oi. Boa noite a todos. Em nome do presidente da Casa de Saúde de toda a mesa, o corpo de funcionários da Casa, demais colegas, saúdo a imprensa presente aqui através dos colegas Helder Matos, Zé Maria Guedes, também as diretoras escolares presentes, lideranças, presidente de associação, a Sargento Salles também, sua esposa presente, ao secretário, não estou vendo ele aqui, Josué, está aqui Rosinha, estou ouvindo aqui. Seja bem-vindo, Josué, ex-vereador, atual secretário. Também não posso deixar de cumprimentar Zé Luiz, está ali também, grande parceiro, colega, ao corpo de assessores parlamentares, e também não posso deixar de falar do ex-colega nosso de casa, Daílton Viana. Seja bem-vindo, Daílton, essa casa é sua, as portas são abertas. Foi um prazer dividir o mandato com você, colaborar com os trabalhos. Você foi uma figura muito atuante aqui junto conosco, e a casa está de portas abertas para você sempre. Senhor presidente, iniciando aqui os trabalhos, primeiro só fazer um registro, que eu fiz uma solicitação junto ao executivo na última reunião, quanto a correções na nova praça Sete Rodas, registro que foi feito parcialmente, o buraco que já tinha no centro da praça já foi reparado, faltando apenas a correção dos problemas no estacionamento. Então, deixo aqui registrado nesse momento. Uma outra situação também, que hoje entraria aqui com uma solicitação de informações, que também foi pauta sua, Daí, para a época, que é sobre o Castramóvel, mas como agora cerca das 18h30, primeiro participei semana passada junto ao Ministério Público de uma reunião, tratando do assunto, sobre animais de pequeno e grande porte, junto à promotoria, e vi que hoje já surtiu efeito essa reunião, onde foi anunciado pelo chefe do executivo, já algumas ações de castração, algumas ações de distribuição de ração para os cuidadores. Isso é um projeto que já vinha desde a época que eu era secretário de Meio Ambiente, junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, ao qual eu registro também um brilhante trabalho. E também hoje foi liberado, já vai iniciar o processo de cadastramento desses cuidadores de animais para que recebam insumos de ração para ajudar no trabalho. Quanto à questão do castramóvel, que era o que eu ia solicitar, eu estou retirando a solicitação, ficou de o executivo marcar data para início dos trabalhos, visto que esse veículo já foi adquirido há mais de 2 anos. Aqui, senhor presidente, são 2 ofícios de igual teor de solicitação de informações, um voltado ao executivo e outro voltado à direção da Copasa, da coordenação de Januário. O assunto, eu acredito que é algo que espanta a todos aqui a vida toda, que é acabar de fazer uma pavimentação e vem a Copasa rasgando tudo, gerando prejuízos ao erário, mas há de se fazer algumas considerações, que é o que eu peço as informações nesse ofício. Eu vou ler apenas um, que é o que é voltado ao executivo, pois o da Copasa tem igual teor, porém em ordem inversa. Então, aqui o ofício de 040 do nosso gabinete, da tarde de hoje, o presidente da Casa, o assunto é a solicitação de informações sobre a falta de alinhamento entre pavimentações urbanas realizadas pelo Executivo e obras da Copasa. Senhor presidente, vem à presença de Vossa Excelência e escolhe solicitar na forma regimental que a mesa diretora da Câmara Municipal, em conformidade com o artigo 35 da Lei Orgânica Municipal e a Lei Federal 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, solicitar que esse ofício seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Obras, bem como ao diretor local da Copasa. Nos últimos anos, o município investiu significativamente em pavimentação de vias urbanas. Contudo, foi constatado que a Copasa vem realizando recortes em asfalto novo para a instalação e manutenção das redes de esgoto, gerando desperdício de recursos públicos, asfalto danificado logo após a obra, transtornos à população, evitadas repetidas vezes, e falta de planejamento integrado entre as entidades. Requerimos ao Executivo Municipal que informe se houve algum alinhamento técnico ou reuniões de planejamento junto à Copasa antes das obras de pavimentação no período entre 2022 e 2024.
que o Executivo indique se o município comunicou à Copasa os locais de pavimentação programada, solicitando a priorização das redes de esgoto. Que apresente cópia de acordos ou protocolos firmados com a Copasa para evitar sobreposição de obras. E que explique as medidas que serão adotadas para evitar recortes em vias recém-pavimentadas. O que essa solicitação de informações está indo aos dois é exatamente por isso. Porque é sabido que a Copasa já tinha um projeto grandioso, que foi anunciado mais de 40 e tantos milhões de obras de esgotamento sanitário na cidade. Muito necessário, por sinal. Mas também já era público e notório para toda a população e para a direção da Copasa que o município também já vinha realizando as pavimentações. Então, o mínimo que se espera de duas entidades do porte, como a Prefeitura e a Copasa, era um alinhamento. Copasa, vou pavimentar só se tiver rede de esgoto. Prefeitura, não pavimenta essa rua porque ainda vai fazer esgoto. Então, acredito que, no mínimo, uma falta de comunicação está havendo entre os dois entes públicos e daí a necessidade da solicitação de informações junto ao Executivo Municipal, bem como a Copasa. Uma outra solicitação que é voltada à mesa diretora da Câmara, direcionada ao presidente da Casa, ofício número 043. O assunto é a solicitação de acesso ao extrato detalhado das viagens pagas a servidores da Casa e a vereadores no ano de 2024. A prestação de contas sobre o uso de recursos públicos é obrigação legal e moral de toda instituição governamental. As diárias destinadas a cobrir despesas de servidores e parlamentares em viagens ou atividades externas devem ser divulgadas de forma clara, detalhada e atualizada para garantir transparência. A população tem o direito de acompanhar como os recursos são utilizados. O controle social, a ausência desses dados no portal dificulta a fiscalização por parte dos cidadãos e órgãos de controle e a legalidade. O artigo 8º da Lei de Acesso à Informação exige que as informações sobre gastos públicos sejam disponibilizadas espontaneamente, sem necessidade de requisição. Como foi lido aqui já uma resposta da mesa diretora a uma resposta sobre uma solicitação nossa, quanto ao portal da transparência, já foi explicado pela Casa que o portal anterior está desatualizado em virtude da mudança do órgão contábil da Câmara. Então, por isso, daí o pedido do nosso mandato quanto a esse relatório do ano de 2024. E fique claro, de 2025 já está disposto um novo portal. Agora aqui partindo para os requerimentos. O ofício de número 039, datado de hoje, endereçado à presidência da Casa. Esse é um assunto que eu já venho tratando dele aqui há quase 2 anos, que é sobre o recolhimento dos animais de grande e pequeno porte que se encontram em vias urbanas no perímetro urbano. Em nenhum momento o meu requerimento se refere a animais em BR, pois já foi deixado claro que isso é competência do DRR com o suporte da Polícia Rodoviária. O assunto é o requerimento de informações detalhadas sobre ações municipais para controle de animais soltos no perímetro urbano e responsabilização de proprietários. O município enfrenta uma crise de gestão pública relacionada à presença massiva de animais domésticos de grande porte e pequeno porte soltos em vias públicas, incluindo cães, gatos, cavalos, burros, entre outros. A situação se agrava ano após ano, já ultrapassa o limite do tolerável. Ele causa riscos à segurança. Os animais de grande porte circulam livremente em avenidas, provocando acidentes de trânsito e colocando pedestres e motoristas em perigo. Cães e gatos abandonados proliferam em bairros residenciais, aumentando casos de agressões aos animais e risco de ataque aos pedestres, um risco mútuo. Causa danos ao patrimônio público. Praças, canteiros e áreas de lazer, inclusive os recém-inaugurados, estão sendo destruídos por animais de grande porte que consomem vegetação e danificam as estruturas. Fezes e urinas de animais contaminam calçadas, parques, gerando custos adicionais com a limpeza urbana.
e causa risco à saúde pública. O abandono de animais aumenta a propagação de zoonoses, como a leishmaniose, a raiva, e a proliferação de parasitas, como pulgas e carrapatos. A falta de controle populacional de cães e gatos agrava o ciclo de abandono e maus tratos a esses animais. A falta de responsabilização. Proprietários de animais de grande porte, como cavalos, frequentemente os abandonam em terrenos baldios ou vias públicas, sem qualquer punição. E o primeiro que tem que ser punido é o proprietário do animal. Mas para que isso ocorra, o município tem que botar a campo a equipe de fiscalização e dispor de local apropriado para a acomodação desses animais. A inexistência de políticas efetivas de identificação, como, por exemplo, a microchipagem e castração, dificulta a responsabilização dos donos. A população desconhece quais ações concretas estão sendo realizadas para resolver o problema, gerando desconfiança nas políticas públicas. Isso devido a já ter acontecido anúncios do Executivo de mitigação do problema, assim como aqui na Câmara, e os mesmos não ocorreram. Diante desse cenário, é dever constitucional do município, no artigo 23 da Constituição Federal de 88, garantir a proteção ambiental e a saúde coletiva, além de responsabilizar proprietários que descumpram a legislação. Portanto, é urgente que o Executivo preste contas à sociedade sobre medidas emergenciais adotadas para retirar animais das ruas, estratégias de fiscalização para penalizar donos negligentes, e o planejamento de longo prazo para evitar o abandono e promover a posse responsável. Solicitações detalhadas. Para subsidiar o debate público e fiscalizar a aplicação de recursos, requeremos as seguintes informações. Ações imediatas em curso. Quantos animais foram recolhidos pela Prefeitura nos últimos 12 meses, discriminados por espécie? Existe um protocolo de atendimento para a remoção dos animais de grande porte das vias públicas? Se sim, qual o prazo médio de resposta? Se há campanhas periódicas de castração gratuita ou parcerias com clínicas, essa eu vou pular porque já foi respondido hoje. 2. Infraestrutura e recursos financeiros. Por que o projeto de construção do canil municipal e do curral público foram considerados inviáveis em 2024? Lembrando que isso foi uma resposta a uma solicitação que me veio dizendo que era inviável a construção por falta de orçamento. E aí eu peço uma análise técnica sobre o parecer que embasou essa decisão. Qual a previsão orçamentária para essa obra para 2025, tendo em vista que houve um aumento significativo no orçamento da Secretaria de Obras para esse ano? Quais alternativas temporárias estão sendo usadas? Exemplo, como abrigos terceirizados, parcerias com ONGs. E, para fundar, o planejamento estratégico. Se há algum plano integrado entre as secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Obras, dentro da parte do urbanismo, para resolver o problema. E como a Prefeitura está promovendo a educação para a posse responsável, exemplo, palestras em escolas ou campanhas midiáticas. E se existe previsão de criação de um programa municipal de adoção de animais recolhidos em vias públicas. Um segundo requerimento, senhor presidente, tratado de hoje também, ofício número 37, o assunto é o requerimento de informações ao Executivo sobre reajuste salarial dos servidores municipais. Isso é um assunto também que já vem sendo cobrado há mais de um ano e meio. A Lei Orgânica de Januário estabelece, seu artigo 80, que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos deve ocorrer periodicamente, conforme determinação legal. A ausência dos reajustes desde 2021 viola esse dispositivo, além de contrariar o artigo 82, parágrafo 5º. Mesmo após as alterações, o princípio da irredutibilidade real do vencimento assegurado pelo artigo 80 reforça a obrigação de manter o poder aquisitivo dos servidores. O artigo 39 da Lei Orgânica também determina que os subsídios devem ser registrados de acordo com índices oficiais que mensurem a perda do valor aquisitivo da moeda. A defasagem atual salarial dos servidores efetivos, durante os anos de 21 a 24, hoje está na casa de 22% de defasagem. A cada R$1.000 que o servidor recebe hoje, está ficando para trás R$220.
Solicito, portanto, que a mesa diretora requeira ao Executivo uma justificativa técnica e legal para a ausência do reajuste em 2024, considerando a obrigação da periodicidade estabelecida na minha organização. A previsão de envio do projeto de reajuste da Câmara em alinhamento à data base de 20 de abril, tradicionalmente utilizada para revisões salariais. O cronograma de discussões com entidades sindicais e cobre princípios técnicos em base à política salarial vigente, bem como o detalhamento das medidas para restabelecer o equilíbrio financeiro dos servidores, garantindo transparência e respeito aos direitos constitucionais. A Lei Federal 12.527 assegura o direito à resposta clara e tempestiva, com prazo máximo de 15 dias. E a Lei Orgânica reforça essa obrigação. E um último requerimento, esse é destinado à mesa diretora da Casa, ofício de número 042, datado de hoje, ao presidente da Casa. Assunto: requerimento de informações sobre regulamentação de uso de veículos oficiais e planilha de gastos dos veículos da Câmara Municipal. O requerimento está integral, senhor presidente, mas como recebi agora, por volta das 19 horas, o retorno do controle da antiga Comissão de Controle Interno da Casa, uma resposta a 80% do que eu venho requerer da mesa já tem. O único ponto que eu até coloquei em destaque, que é, segundo a Lei de Acesso à Informação e as leis vigentes, que solicita em caráter de urgência, isso eu já tinha enviado há mais de 30 dias atrás no ofício à mesa da Casa, mas não foi atendido, que se identifique os veículos oficiais da Casa. Isso é cobrado por lei, a Lei de Acesso à Informação, isso é uma obrigação legal, para que se previna o uso indevido dos veículos da Casa. Todo mundo sabe, qualquer vereador pode usar. Mas os veículos da Casa, e eu falo por averiguação própria, eles estão tendo um uso irregular. Eu, de momento, me atenho ao pedido de identificação como manda a lei, não ocorrendo isso, aí eu trago os fatos que tenho em mãos. Por hoje é só. Muito obrigado.